Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. O lugar perfeito para quem busca uma carreira na gastronomia ou quer melhorar suas habilidades na cozinha. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente, com técnicas de cozinha, histórias e dicas de empreendedorismo. Vamos começar? Buongiorno, Areta, cara mia! E o que te deu hoje, Félix? É que hoje eu comecei meu dia com umas boas fatias de pão italiano. Aí me deu vontade de falar assim, capiche? Sim, como um personagem de novela. Imagina só se toda vez que eu comesse pão francês, eu começasse a fazer biquinho pra falar. Não, mas o pão francês, ele não é francês. Na verdade, ele é brasileiro. Eu, por exemplo, quando como pão francês, tenho vontade de cantar Zeca Pagodinho. Ô, Félix, e pão italiano? Será que é italiano mesmo? Aí você me pegou. Eu não faço a menor ideia. Mas o Bruno Bertoso, docente do Senac, que sabe tudo de panificação, com certeza vai saber contar pra gente. E aí, Bruno, qual a história do pão italiano? Olá, Félix. Olá, Areta. Excelente pergunta e também um olá especial para quem está assistindo a gente, né? História do pão italiano. Tem muita história sobre ele. A gente diz que é um pão de dificuldade, é um pão de guerra, é um pão para que todo mundo tivesse acesso na Itália. Se você pensa em fazer um pão rápido, com uma casquinha bem crocante, extremamente saboroso, que vai agradar todo mundo, essa receita é ideal para vocês. Acompanha com a gente. Valeu, Bruno. Obrigado pela resposta. Vamos conferir agora a receita de pão italiano. Quando a gente fala de casquinha, todo mundo associa com um pão de sal, dependendo da região do país, ou pão francês, né? Então aqui a diferença clássica, nós vamos falar muito pelo miolo. O miolo do pão francês ele é um miolo mais macio, já o italiano ele tem um miolo mais pesado, um miolo mais saboroso, até mesmo do ponto de vista para composição e harmonização com outros insumos. Então hoje, com a chegada do levain, das fermentações naturais e fermentações por longo tempo, a gente consegue também trazer outras diferenças que vão impactar na saborização da casquinha, também na composição do miolo. O levain é um fermento natural. Ele pode ser produzido em casa por cada um de vocês, seguindo passo a passo de água e farinha. Quando ele estiver pronto no momento de maturação, você pode substituir aí o fermento biológico fresco ou seco pelo levain, que você tem rendimentos incríveis também na sua produção. Muito legal esse levain, né? E se você armazenar ele direitinho, guardar, cultivar, ele pode durar muito tempo. E sabe o que eu acho mais legal? É que fica uma receita mais saudável e também a digestão com essa massa é melhor. Isso é legal. Logo de cara, nós vamos iniciar adicionando a nossa farinha. Qual é a melhor farinha? É a que você tem na sua casa. Você pode peneirar se você quiser, mas nesse nosso caso estamos tratando de um pão rústico, então nós não precisamos também fazer essa peneira, tá legal? Vamos adicionar o sal, vamos sempre dar atenção primeiro para os nossos secos. Depois nós vamos adicionar o fermento biológico seco. Qual é a diferença, chefe, do seco para o fresco que você compra na padaria? É que o seco, ele foi desidratado pela indústria e essa parte da desidratação auxilia ele ter um tempo maior de guarda, ou seja, a validade dele dura muito mais. Então, se você puder, use. E aí você adiciona aqui a sua massa. E também é importante dizer que você pode fazer tudo isso à mão também, numa sova simples. E aí nós precisamos saber como cada um gosta nesse sentido. Pra mim tá tranquilo, eu tenho máquina, pra que eu vou sujar minhas mãos? Olha, mas você tem que aproveitar e malhar o braço, tem que sovar na mão mesmo. Eu vou na máquina. Não, eu vou no braço, então já faço academia. Agora, nós sempre temos que tomar cuidado, pessoal, com a hidratação. Vamos usar água
eu sugiro que vocês nunca coloquem tudo de uma vez. Dependendo da farinha, vai absorver mais ou menos hidratação. Então, nesse caso, comece sempre com metade do que você tem de água. Então, nós podemos perceber que aqui ainda a farinha pede mais hidratação, ela ainda está muito sequinha. Agora nós vamos adicionar o restante da hidratação aos poucos, lembrando sempre, velocidade adequada da batedeira, senão você coloca um insumo aqui, ele vai voar por todo lado na sua cozinha, toma cuidado. Olha aí, presta atenção, hein? Porque tem que colocar aos pouquinhos. Ai, Areta, eu já ia ser aquele que ia fazer uma bagunça na cozinha. Eu sei, por isso que eu tô falando pra você prestar atenção. É, boa dica. E é fundamental que você use sempre o gancho da batedeira. Não use aquele fouet, porque senão você vai perder o seu equipamento aí com mais facilidade. Então reparem que agora a nossa batedeira já veio com um pouquinho mais de força, ela está encontrando mais resistência. Então ela pede para que a gente coloque um pouquinho mais de velocidade para que essa mistura fique cada vez mais equacionada. Então aqui nós já atingimos o ponto da massa que nós precisamos. Vou mostrar para vocês. Ela fica uma massa bem hidratada, mas como nós estamos falando de um pão rústico, nós simplesmente vamos verificar aqui como está a massa do ponto de vista de hidratação. A gente já no tato aqui já consegue perceber que ela está da maneira como nós precisamos. E aí, você simplesmente vai colocar na sua bancada, dá só uma boleada, a gente não precisa agora ficar muito preocupado com a modelagem, isso é numa segunda etapa que em breve a gente vai fazer. Então você coloca no seu recipiente para fermentação, passa aqui um plástico filme. O ideal é que também você parta aí para um processo de fermentação a partir de 1h30 até o momento em que você quiser utilizar. Há uma linha que acredita que quanto mais tempo de fermentação, melhor, mas para nossa produção aqui, a partir de 1h30 você já tem um pão super legal, super pronto para que você possa assar da melhor maneira possível. Então vamos fermentar, daqui a pouco seguimos. E aí, Areta, o que você faz de 1h30? Ah, dá pra assistir um filme, ver uma série. Fazer uma aula de inglês. Fazer uma aula, treinar. Ixi, dá pra fazer muita coisa, né? Ler um livro. Com certeza. Ou limpar a bagunça. Então já temos a nossa massa fermentada, a massa pronta, vamos tirar o nosso plástico filme. O mais legal, gente, é que quando nós tiramos o plástico filme, nós percebemos que ele está todo umedecido. Isso é muito legal, diz pra gente que houve uma troca aí no processo de fermentação. Assim como na textura, passando a mão na massa, você percebe que ela já está toda aerada. Então quando a gente rasga um pouquinho ela para cá, ó, também já tem todos os alvéolos já bem disponíveis aqui para a gente poder trabalhar. Então, vou colocar essa massa na bancada para nós partirmos para a nossa fase de modelagem. Massa na textura excelente. Aqui é importante dizer que você não precisa fazer nada com relação à sova. Essa visualização aqui é linda, né? Você percebe que teve toda a fermentação, todos os alvéolos muito bem desenvolvidos. E aí, com uma espátula, você simplesmente vai envolvendo o pão aqui embaixo. Ó, vai jogando a pontinha para dentro e vai girando, pontinha para dentro e vai girando. Óbvio que nós vamos fazer o pão no formato circular aqui, né? Ele vai ficar no formato batata, então você vai ter aí como aquele pão clássico para que você possa eventualmente fazer com sopa, várias possibilidades aí. E é importante dizer também na questão do toque, de você perceber que a massa está adequada do ponto de vista de hidratação. Ela não está melequenta, grudenta, mas ela também não está seca, aquela massa desidratada, ressecada. Então esse é um ponto importante. Outra característica fundamental quando você faz essa modelagem é você ficar atento aqui embaixo. Se você não tomar cuidado, fica aberto alguns buraquinhos e quando você põe para assar, o seu pão sai completamente fora do formato que você modelou. Então, para isso, pode jogar na bancada, não tem problema, pode assentar esse pão aqui, mas também vocês podem dar o arremate com a espátula aqui novamente. Ah, olha só, é para tomar cuidado para não ficar aqueles buraquinhos na massa, né? É, mas você vê que ele joga, mas não é com raiva não, é com carinho, é com amor, entendeu, gente? E tá bonito, hein? Nosso pão já está modelado, já está bonitinho aqui, pronto para a gente colocar para o assamento, tá? Nós vamos utilizar um refratário que você
com certeza pode ter em casa, mas se não tiver, existem outras possibilidades também. Tem muita gente que faz hoje na panela de ferro, em outros ambientes que sejam também controlados, mas que tenham bastante capacidade de absorção de calor. Então você vai pegar um pouquinho de farinha, vai polvilhar no seu refratário para que simplesmente essa massa não grude. Quando você for tirar ela daqui, ela precisa soltar com facilidade, tá? E aqui não precisa exagerar, pode pôr somente o suficiente e você pode transportar o seu pão já modelado aqui para esse refratário. Vou finalizar, pode polvilhar um pouquinho de farinha aqui em cima para dar aquele aspecto bem legal do clássico pão italiano. E para finalizar, nós vamos partir aqui para tal da nossa pestana, que são bem interessantes, tá? Arita, olha isso! É assim que fica aquele pão bem característico italiano, com aqueles cortes, aquele desenho, né? Os detalhes fazem toda a diferença, né? Uma coisa tão simples e fica tão legal Muito no bonito. resultado final. Quando você inclina um pouco a lâmina, a tendência é que levante essa pestana e você tenha uma casca muito bonita na hora que você for apresentar o seu pão. Feito isso, nós vamos colocar a nossa tampa, sempre de uma maneira invertida. Por quê? Para que quando você levar o calor, você consiga tirar essa tampa com facilidade. Se deixa aqui as duas abas juntas, você vai ter dificuldade para separar uma da outra. Então, a partir de agora, já estamos prontos para levar o nosso pão ao forno. Nessa primeira parte do assamento, o ideal é que você deixe aí a 180 graus por até 20 minutos. Deu os 20 minutos, tira a tampa e depois pode deixar assando por mais 25 minutos. Só que a dica é aumentar bastante a temperatura aí para até uns 250 graus para você conseguir ter a crocância toda da sua casquinha. É isso aí. A receita do pão italiano está incrível. Mas eu tenho algumas perguntinhas, Bruno. Conta pra gente, qual farinha comprar? Todas servem? E com fermento adicionado, pode também? Essa é uma pergunta muito legal e muito comum. A questão, e aí é uma dica muito importante para vocês, é que vocês comecem a comparar, virando o pacotezinho, você tem ali a tabela nutricional. E o que importa pra gente, se é uma farinha, vamos tratar assim, melhor ou não tão boa, é o percentual de proteína. Quanto maior for esse percentual, melhor é a qualidade dessa farinha. Então não importa qual a marca, não importa se é de marca própria de mercado. O que importa é que você saiba escolher qual é a melhor para você. Agora, se eu quiser deixar o pão mais nutritivo, posso usar farinha integral? Você pode usar farinha integral, não tem problema, mas entenda que quanto mais você usar de farinha integral, o seu pão vai perder algumas características, no caso do nosso pão italiano. Mas é claro que se você diminuir o percentual de farinha branca e aumentar o fator de percentual da farinha integral, você vai ter um pão, sim, muito mais nutritivo. É possível usar, mas equilibre sempre a quantidade da farinha branca e da farinha de trigo, porque somente a farinha integral vai fazer com que o seu pão fique muito pesado e aí talvez não tenha aí uma condição bacana para o seu consumo. Mas Bruno, por que esse tempo de fermentação varia tanto entre 1h30 e 3 horas? O tempo de fermentação é sempre um mistério, porque isso tem uma variação enorme de temperatura, umidade. A gente começa a tratar de a partir de até de nesse processo de fermentação é porque se você faz menos, o seu pão não desenvolve. O seu pão não cresce, ele não tem estrutura. Se você deixar por um longo período e você não usa o fermento adequado, você pode perder esse fermento. Ele pode perder a sua força. Ele trabalha tanto que ele cansa e ele perde a sua característica principal, que é dar estrutura e manter o seu pão da maneira mais adequada. Então, é sempre legal você trabalhar com uma referência de tempo tanto para menos quanto para máximo. Só que importante é que se você for trabalhar uma massa de longa fermentação com fermento natural, tudo isso também muda, porque essa massa, quanto mais tempo você deixar em fermentação, melhor. Mas isso é uma questão para você analisar de acordo com o que você for produzir. Nem a nona ia fazer um pão italiano tão bom como este, não é, Vero? Continuem com a gente e vamos descobrir o final da receita no próximo bloco.
Estamos de volta com Bruno Bertozzo, docente do Senac, com uma deliciosa receita de pão italiano. Vamos conferir agora a segunda parte. É com você, Bruno. E agora já temos o nosso pão italiano saindo do forno e olha, o aroma tá incrível, viu? E a crocância também eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou só transportar daqui para uma grade para que ele possa transpirar um pouquinho, para que ele possa resfriar e que a gente consiga manipulá-lo para fazer os cortes e a degustação. Então agora com o nosso pão completamente assado, olha só que bonito que ele ficou. Eu vou mostrar para vocês a crocância. Vamos ver? Vamos ver se deu tudo certo aqui? Então vamos começar, ó. Será que dessa vez a gente vai provar? Olha, isso é maldade com a gente. Olha só, a gente só passando vontade aqui. Tô salivando, Bruno. Olha, tá lindo demais, hein? Você vê que voa casquinha para todo lado, né? Então isso já é um bom sinal. Internamente, como que ele ficou? Vamos ver agora, ó. Tá bem assado, tá bem compacto, bem estruturado. Tá? É isso que a gente precisa. Dependendo do tipo de fermentação que você vai utilizar, a parte interna pode ter aquelas bolinhas, aqueles alvéolos, que é relativo a uma fermentação natural. Mas nesse nosso caso, atingimos completamente o nosso objetivo. Então agora eu vou tirar um pedacinho desse pão para a gente degustar e verificar se realmente deu tudo certo. Pelo menos a crocância tá incrível, gente, olha só. E agora, nós vamos partir para saborização. Eu gosto muito de degustar direto com azeite. E nesse caso aqui, nós temos um azeite com um pouquinho de alecrim e sal. Então, vamos ver agora qual foi o resultado. Perfeito. O sabor do nosso alecrim com o azeite e o sal harmonizaram super bem com a composição do pão, então fica o convite. Para degustar em casa é uma boa alternativa. E agora eu vou dar uma dica para quem pensa em receber umas visitas especiais em casa e para isso você vai aproveitar, claro, esse pão italiano que você produziu e vai fazer uma tostada super rápida, prática e saborosa, tá? O que você vai precisar? Uma fatia generosa do seu pão italiano. Você pode pegar aqui um dentezinho de alho e simplesmente esfregar aqui nesse pão. Fique à vontade o quanto você quiser. Se quiser fazer uma pastinha desse alho também e passar, é super positivo, mas só essa saborização já é o suficiente. Capricha também para pincelar bastante azeite aqui nesse pão. Quanto mais, melhor. Mais sabor, mais crocância e principalmente mais qualidade. Então, ó, perceba que até agora nada de complexo, mas o grande salto aí da magia é a gente também caprichar no queijo parmesão. E aqui, ó, é sem nenhum problema na quantidade. Ah, não. Você tá de brincadeira. Gente, olha isso. Aí gratinou, pronto, acabou com tudo. Maravilhoso. Areta, tem alguma coisa que não fica boa gratinada com queijo? Não existe. Me segura que eu vou entrar nessa TV agora. E onde você pode pôr para assar? Você pode ter uma própria assadeira para isso, mas uma sugestão legal é você usar uma frigideira ou uma saltese de fundo triplo, essas que são mais robustas, que tem também o cabo de inox, não coloque nada de plástico no forno e você transfere para cá e leva para o forno. Quanto tempo, chefe? Dependendo do seu forno, você pode levar até 5 minutos a 180 graus para você levar para gratinar esse queijo. Vamos ver como fica? Esse pão tá a coisa mais linda, Bruno. Mas eu fiquei com mais uma dúvida. Qual a função dos cortes na massa do pão? Os cortes, depois de modelado, eles são feitos para que você consiga, além da questão estética, você consiga também desenvolver as pestanas, que são aquelas famosas casquinhas, as abinhas que vão abrindo. Se você pega um pão francês, né, quando você faz a pestana, vem aquela casquinha, aquela aba que você pode tirar. Se você pega o italiano, é a mesma coisa. Abre as casquinhas, abre as pestanas e você tira ali aquele pedacinho bacana para passar numa
manteiga, num azeite e fica muito legal. Claro que isso também ajuda no processo de assamento, que por essas abas que você fez o corte, é onde sai também a umidade nesse processo de assamento. E o pão italiano é uma boa opção para quem deseja empreender? É uma excelente opção. Por quê? Ele é muito versátil. Ele serve para você consumir em tempos frios, com sopas, com caldos, com cremes, com vinhos, com queijos, e também nos tempos quentes você pode trabalhar ele e servi-lo com possibilidades de acompanhamento também de saladas e muitas outras coisas que nós encontramos comercialmente. Mas é uma boa opção, invista nisso que é o retorno garantido. E Bruno, eu posso tentar variar no formato do pão, tentar fazer de outra forma? Existem inúmeras possibilidades de modelagem aí para o nosso pão italiano. Os mais comuns são o batar, que são o redondinho, mas nós também temos o filão, o clássico, aquele comprido que parece uma baguete que você pode cortar em fatias. Mas de maneira geral, a criatividade é o que manda. Eu só sugiro que você evite fazer tranças, evitem modelagens muito complexas, porque a própria massa não está preparada para receber essa estrutura de modelagem. Nossa tostada então saiu do forno agora, tá quentinha, perfeita, gratinada. Vamos testar, vamos provar para ver se ficou boa realmente, né? Excelente, pessoal. O sabor do alho com o parmesão e o azeite ficam incríveis. É mais uma boa pedida, uma dica para vocês fazerem em casa aí. Areta, Félix e quem nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima. Chegamos ao fim do episódio do Pão Italiano. Para aprender outras receitas incríveis e conteúdos especiais de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Arrivederci! Até o próximo programa. Tchau, Bruno. Tchau, pessoal. Até mais.